Aleluia. Assim como você está, feche seus olhos. Eu preciso, sou carente da sua intercessão nessa hora, porque de mim não tem nada bom para oferecer para você. Eu sou totalmente dependente do Espírito Santo. Afinal, a igreja é dele, a palavra é dele, também o transmissor da palavra é dele. Então não há nada de mim mesmo. O próprio Jesus diz: eu de mim mesmo nada posso fazer. Eu também digo mesmo. Se você puder agora erguer as suas mãos e me abençoar antes de nós iniciarmos, para que o Senhor fale tudo que está no coração dele, para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Afinal, eu entendo que nesses dias, como algo que o Senhor quer construir, Ele está juntando material para aquilo que vamos realizar ao longo do ano para a glória dEle. Ou como fazer um bolo, Deus está dando as receitas nesses dias para construirmos algo para a glória dEle. Afinal, nós existimos para manifestar a glória dEle. Efésios diz que nós existimos para louvor e glória do nome do Senhor. É para isso que nós existimos. Então Deus está nos equipando nesses primeiros dias do ano, para que nós possamos fluir para a glória dEle. Nós somos dependentes da graça, do favor, da boa mão do Senhor, do Espírito Santo. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor o mais forte que você puder. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Nós vamos de forma muito breve e objetiva meditar, continuar meditando na palavra de Deus, porque Ele quer nos edificar. Quero cumprimentar o pastor Zacarias, que está aqui. Que maravilha. Se eu tivesse te visto antes, o senhor teria vindo ministrar. Deus te poupou, viu? Graças a Deus. Queridos, eu estou aqui, você está aqui, nós estamos aqui porque Deus é misericordioso. Êxodo 34 diz que Ele é Deus misericordioso e piedoso. Nós chegamos até este ano por conta disso, e nós precisamos iniciar esse ano reconhecendo que Deus é Deus de misericórdia. No entanto, a misericórdia, ela não ignora o pecado. Antes, ela providencia um meio para tirar a pessoa dele. Por isso que a misericórdia de Deus é tão importante. Foi o que aconteceu desde o princípio. Quando Adão e Eva no jardim pecaram, Deus sacrificou um animal para substituir a morte que eles mereciam. E assim, pelo sangue aspergido, foi instituído ali o sistema de sacrifício. Nós vimos o Fabrício falar de sacerdote. Aqui nós vamos voltar um pouco a fita para entender como que chegou até isso e como que isso nos direciona hoje como sacerdotes que somos também. Então esse sistema de sacrifício foi instituído para que o homem pudesse novamente se aproximar de Deus. E aí o pecado foi expiado, os pecadores ali cobertos. E antes a comunhão que Adão e Eva tinham com Deus, agora se fazia necessário através desse sacrifício. E a pessoa que fazia o sacrifício era chamada de sacerdote. Então o sacerdócio, ele veio a existir para restaurar a comunhão entre Deus e o homem. O sacerdócio veio a existir para restaurar a comunhão entre Deus e o homem. Essa é uma intro que eu estou fazendo só para que conecte mais você ao ponto principal dessa noite, tá bom? E o sacerdócio, ele é revelado em 7 níveis na Bíblia, até chegar em nós. Começa lá atrás, justamente nesse episódio, que foi o sacerdócio individual, onde o próprio Deus ofereceu um sacrifício para novamente cobrir o pecado de Adão e Eva. E Ele também os ensinou a sacrificar. Isso foi passado adiante. Tem um episódio que foi ministrado até aqui, de Gênesis 4, onde Caim e Abel vão oferecer sacrifício. Então Deus instruiu Adão, o pai, que instruiu os filhos, e o sacerdócio era individual. Se oferecia o sacrifício e também atuava como sacerdote. Esse foi o sacerdócio individual, que migrou depois para o sacerdócio do pai. A exemplo do patriarca Jó, que foi oferecer sacrifício pelos seus filhos. E isso transita novamente para o sacerdócio tribal, uma vez que as famílias foram crescendo, se tornando muito grandes, era preciso que por tribos o sacerdote sacrificasse em prol daquela tribo. Com a promessa de Deus a Abraão, o crescimento e multiplicação era inevitável.
E aí vem o sacerdócio nacional, a exemplo de Moisés, que era o sacerdote, diante do povo que liderou, que também ensinou o povo. Mais à frente Samuel, também lidera, instrui, ensina o povo. Mais à frente um pouco, agora a adoração acontecendo no tabernáculo, e o tabernáculo era muito detalhe que acontecia, era muito complexo, para que um indivíduo apenas realizasse. Então Deus nomeou os descendentes de Arão para que atuassem como sacerdotes. Até que 2 deles, vou mencionar o nome, Nadab e Abiú, não quiseram considerar a maneira de Deus. Foi aí que Deus inseriu os levitas junto com a geração de Arão para exercerem o sacerdócio dentro do tabernáculo. E esse perdurou até o sacerdócio mundial de Jesus, que nós conhecemos bem, porque Deus amou o mundo e por ele pretender reunir todos os povos, tribos e nações para o adorar, ele precisava de um sacrifício mais forte, o sacerdócio mundial de Jesus. Então Jesus foi o sacrifício perfeito. Esse foi o 6º nível de sacerdócio que se cumpriu em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Okay? Jesus não foi apenas o tabernáculo, foi também o sacerdote, foi o sumo sacerdote, e ainda mais, o seu sacerdócio nunca cessou. O seu ministério de intercessão ainda é atuante no céu a nosso favor. Então ele é o nosso substituto, ele é o nosso intercessor. E melhor do que qualquer outro sacrifício, que anteriormente, através de um sacerdote, cobria o pecado. Você pode cobrir o pecado, mas a sujeira do pecado está lá, você não vê o pecado. Mas através de Jesus o pecado foi coberto e também purificado. Aquele que se aproximava de Jesus, se aproxima de Jesus através da fé, tem também os seus pecados cobertos e é purificado pelo sangue de Jesus. E chega a nós o 7º nível, que é o sacerdócio do cristão. O meu e o seu sacerdócio. Então, não ficou. Deus iniciou algo lá. E deu continuidade, apesar das transições, e agora conta conosco para a realização e o cumprimento do sacerdócio. Esse 7º nível. Maravilhoso. Porque apesar da ascensão gloriosa de Jesus, não ficou um sacerdote visível aqui na terra. Então Deus conta conosco como seus intercessores, seus ministradores, atuantes, ministrantes, atuantes sacerdotes, atuantes aqui na terra. Deus conta conosco. Isso Pedro compreendeu. Se você está anotando, anote aí 1 Pedro 2, esse é até bem conhecido. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Também Apocalipse 1,6 disse, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Que ministério glorioso Deus nos deu. Nós fomos feitos filhos de Deus, 1 João 3,2, você pode anotar. Nós somos feitos filhos de Deus. Nós fomos feitos reis e sacerdotes. Essas 2 passagens, Apocalipse 5,6 também reforça isso. Nós somos feitos sacerdotes e nós existimos, Efésios 1,12, para manifestar a sua glória. Para manifestar a sua glória. Então nós somos salvos para servir, para adorar e também para liderar outros na adoração a Deus. Ok? Fica acompanhando aí. E esse Deus espera e pode ser o nosso destino. Uma vida de ação de graça, uma vida de adoração e uma vida de louvor, como Fabrício mencionou aqui anteriormente. Então, o sacerdote, nós precisamos estar pronto para isso. Se trata de um empreendimento, não é uma coisa fácil. Inclusive, até ser cristão não é uma coisa fácil. Se trata de uma decisão, se trata de um preço, se trata de uma renúncia. Não é? Tem até Jesus instruindo que eles precisavam calcular o preço de ser seguidores de Jesus. Então nós sabemos que é uma decisão que vai empreender, vai mudar totalmente, eu abrir mão dos meus desejos, prazeres e vontades, renunciá-las em pró de focar a minha vida em Jesus, autor e consumador da fé. Então há um preço, com certeza, a ser ofertado e dedicado ao Senhor.
No entanto, uma vez que é nosso destino, todos que nascem de novo são candidatos a se tornarem sacerdotes. Todos nós nascemos de novo, uma vez que, assim como Natanael se arrependeu dos seus pecados, confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, nós, ali mesmo, nos tornamos candidatos ao sacerdócio. No entanto, o nosso destino não é apenas ser sacerdotes, mas é exercer o sacerdócio. Então tem diferença. Tem diferença. Então nós vamos entender isso, ok? E eu indago aqui, afirmo antes, que nem todos os cristãos atuam como sacerdotes. Atuam no sacerdócio. Algo que não foi Satanás. Parece ter desqualificado muitos cristãos para não desempenharem esse serviço a Deus e aos outros irmãos. Algo que não foi Satanás, quem a gente culpa de muita coisa, e de fato ele é, mas desqualificou muitos irmãos para cumprirem o sacerdócio. E a gente precisa entender que Deus tem requisitos mínimos e básicos para os seus sacerdotes. Os levitas, por exemplo, no tempo de Moisés, eles não apenas nasceram para o sacerdócio, mas os seus pais executavam o sacerdócio. Então eles, como criança, cresciam naquele ambiente e ansiando também para se tornarem logo, porque eram da família sacerdotal, seriam sacerdotes. Então, ansiando para poder exercer aquilo. Olha que interessante. Aí, por volta dos seus 25 anos, ele entrava num processo de treinamento para exercer o sacerdócio. Um estágio de 5 anos, sendo treinado por um sacerdote que exerceu a sua função por 20 anos e agora treina aspirantes a sacerdotes. Então são 5 anos de treinamento. Ele nasceu na família correta, ele vai passar pelos 5 anos de treinamento, independente do que for, para então exercer o seu ministério. Essa é a expectativa e esse é o programa. Como também Deus tem uma grande expectativa quanto a nós. Tem um plano traçado para nós, afinal nós estamos num estágio de treinamento, que eu particularmente já dobrei, tripliquei, há bastante tempo, já mais do que 5 anos sendo treinado, e por sacerdotes exercendo o seu ministério há bastante tempo, agora treinando mais novos. Pense bem, como a responsabilidade para mim é maior, talvez para você também seja. Agora, apesar de ter nascido na família certa, assim como eu e você, nascemos na família de Deus uma vez que nos voltamos para Jesus, nascemos de novo. E apesar de ter recebido o treinamento apropriado, assim como eu e você estamos sendo treinados, equipados, preparados, através da palavra, através de ser participante do corpo de Cristo. Apesar disso, o candidato ainda precisava apresentar certas qualificações físicas. E aí eu preciso que você abra agora em Levítico 21, capítulo 21, verso 17. Eu vou acompanhar da tela, vou abrir aqui, mas vou acompanhar da tela. Levítico 21, verso 17. Podemos ler junto na tela? Com bastante calma. Diz assim: falarão dizendo o quê? (18) E a gente para no 18, tá? Primeiro, sendo ele homem cego, coxo, nariz chato. E os demais versos vão aumentando. O homem que tiver o pé quebrado ou quebrada a mão, cada uma dessas deformidades parecem até óbvias para nós. Você acha mesmo que Arão precisava dessas diretrizes óbvias? Não estou afirmando, estou perguntando. Arão precisava dessas diretrizes óbvias para que alguém pudesse ou não pudesse exercer o sacerdócio? Não parece que elas foram escritas mais para os cristãos do Novo Testamento? 1 Coríntios 10, 11.
Só para você validar essa possibilidade, que nós vamos caminhar em cima dela. 1 Coríntios 10, 11. Se abrir isso, você foi mais rápido. Ora, tudo isso lhe sobreveio, falando o que aconteceu com o povo justamente aqui nesse período, como figuras, e estão escritas para aviso de quem? Nosso. Para quem já são chegados os fins dos séculos. Me joga outra tradução, por favor. Já foi? Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Deixa eu ver se é a minha diferença. Tem alguma diferente aí? Você pode ler, por favor? Essas coisas que acontecem a eles nos servem como exemplo. Foram escritas como advertência para nós que vivemos no fim dos tempos. Exato. Isso que serviu de exemplo para nós que vivemos agora nos fins dos tempos. Ok? Então, será que essas desqualificações físicas são tipos de figuras e condições espirituais que desqualificam os sacerdotes cristãos para o serviço de Deus? Vou perguntar de novo. Será que essas desqualificações físicas, mais importante aqui do que para o próprio Arão como instrução, servem mais para nós como desqualificações do sacerdote como condição para prestar serviço a Deus? E seria uma série de ministrações se fôssemos falar de cada uma. Eu gostaria de frisar em uma, que eu acredito ser muito importante, e a primeira, talvez seja, por esse fato que seja a primeira, que ele iria dizer ao povo, Arão iria dizer ao povo. Que é qual? Como homem cego. Por favor, põe a mão nos seus olhos, tampando os seus olhos, e tente dizer se eu estou me movimentando ou se eu estou parado. Esse é o problema de não enxergarmos. A gente não vai saber discernir. A gente vai ficar perdido, não é? De ser cego, perdão, falei ficar perdido. Esse é o problema de não enxergar. Então a gente vai focar no verso 18, na primeira característica. Mais à frente, em outras ocasiões, nós podemos mergulhar mais nas demais. Mas entenda como seria muito difícil para um homem cego, já passando por esse treinamento, esse estágio de 5 anos, ele servir como sacerdote. Ainda nesse processo, ele ia ser extremamente dependente de alguém ou dos colegas, não seria? Não acontece isso com alguém que é deficiente visual? Ele precisaria ser dirigido em todas as atividades. Ele não conseguiria atuar de forma independente. Talvez fosse isso que Pedro estivesse pensando quando ele exortou os cristãos em 2 Pedro, vamos abrir lá, capítulo 1, verso 5 em diante. Eu tenho aberto aqui, eu já vou ler. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, se você quiser riscar essas coisas aí, e orar para que Deus te ajude no exercício de acrescentar isso na sua vida, faça. Porque se isso abundar em nós, Pedro está dizendo, não vos deixarão ociosos, nem estéreis, ou sem frutos, sem dar frutos, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aqui, pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo de longe, assim como você não conseguia me ver aqui de longe, havendo-se esquecido da purificação dos antigos pecados. Isso me faz lembrar a história do doutor Judson Cornwall. Ele que diz que uma vez, por um tempo, foi trabalhar para um afinador de pianos, que acontecia de ser cego, deficiente visual. Mas ele dominava a afinação de pianos, uma vez que ele conhecesse a marca. Então, tudo que o Judson fazia era conduzir o afinador de piano para frente do piano e revelar a marca. Às vezes, pelo timbre, pelo peso, ele sabia discernir.
A dificuldade desse afinador de piano é que ele não conseguia fluir em ambientes desconhecidos. E esse é um perigo de um cristão que está cego. Ele consegue fluir só naquilo que é familiar, só nos velhos e seguros caminhos de Deus para a vida dele. Ele tem medo de mudança, ele se sente ameaçado por qualquer novidade que Deus quer trazer. E aí, agindo assim, ele se restringe às revelações de Deus para a sua vida. É um cuidado. E o Judson revelou isso. Infelizmente, muitos cristãos são assim, completamente cegos espiritualmente. Apesar de conseguirem fazer muita coisa em ambientes familiares. Okay? Jesus foi bem sucinto com uma classe que agia justamente assim, com os fariseus. Eles que eram tidos como homens santos, cumpridores da lei, mas na prática eles eram falsos e mentirosos. Mateus 15, verso 14. Jesus disse assim: deixai-os, porque Jesus era a revelação que eles precisavam, mas Jesus disse que eles eram cegos. Deixai-os, cegos, são cegos, condutores de cegos. Afinal, o cego pode guiar a quem? Ninguém. Na verdade, o cego, se você for confiar um cego de dirigir você precisa fechar os seus olhos, porque é tudo que ele está vendo. Então o cego está guiando outro cego. Isso é Mateus 15, 14. Ora, se um cego guiar outro cego, qual o destino deles? Ambos cairão na cova, no buraco. E diante dessa realidade, não foi por acaso, olha que interessante, todo milagre que Jesus fez foi também realizado no Antigo Testamento, porque Jesus veio para validar o que foi feito até a chegada dele. Afinal, ele era o cumprimento de tudo aquilo que havia sido predito, profetizado, declarado antes da sua chegada. Jesus realizou diversos milagres, não foi? Pode mencionar os milagres dele? Você me ajuda enquanto eu bebo água? Pode gritar aí, um milagre que você gosta que Jesus realizou. Esse lado não falou, está perdendo, esse aqui arrasou. Álcool gel para esse lado aqui, Diáconos, por favor. Está valendo ouro, né? Acalmou o vento, maravilha, é verdade. Pesca maravilhosa, ressuscitou Lázaro. Eu? Ó, que lindo, hein? Ah, poxa vida. Jesus realmente fez todos esses milagres, e como eu disse, todos, exceto um, haviam sido realizados no Antigo Testamento. Qual foi? Justamente a cura de cegos. Será que isso não quer nos apontar alguma coisa específica? É impressionante como nos 4 evangelhos, eles registram inúmeras ocasiões onde Jesus cura cegos mais do que qualquer outra cura. E olha que Jesus curou para valer. Então, certamente isso para nós fala de algo espiritual. Fala que Jesus, que Deus não quer os seus filhos novamente. Por quê? Porque Ele é o restaurador da visão, é aquele que dá luz e que abre o nosso entendimento para toda a verdade. Provérbios 20, 12 diz que Deus é quem dá a visão, e também outro sentido muito importante, quem dá os ouvidos, a visão para ver e os ouvidos para ouvir. Entretanto, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, diz que Satanás cega a visão espiritual. Diz lá: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, a visão espiritual acerca de Cristo, do evangelho, vem através do novo nascimento. Mas como que alguns se tornam cegos apesar disso? Aí Paulo sugere, no que nós lemos aqui, que Satanás consegue cegar a mente de alguns. Como isso? Uma alternativa anotada aqui
é olhar demais para as coisas do reino de Satanás. Olhar demais para coisas do reino de Satanás, ou seja, o mundo natural. Olhar demais para isso pode diminuir ou distorcer nossa visão espiritual. E é engraçado porque alguns, apesar de serem sacerdotes, cristãos sacerdotes, eles podem nos falar muito sobre outras coisas. Placar, previsões, programas, etc, etc. Há muito mais do que a própria palavra de Deus. Isso é um alerta. E para nós, a mente está focada no que os olhos veem. Por isso que Paulo também afirmou, fitando os nossos olhos, meus olhos, no autor e consumador da nossa fé. E João disse em 1 João 1,3, o que vimos e ouvimos, 2 sentidos importantíssimos para nós. Ele disse que isso vos anunciamos. Então tudo que nós vemos, se decidirmos por ver no reino natural e ouvirmos coisas no reino natural, é isso que nós vamos anunciar. Você vê que pessoas que decidiram receber da sua fonte de nutrição, como fé, ao longo da pandemia, as informações, informativos, atualizações de jornais e de relatos ao redor do mundo, elas acabavam por anunciar desgraça, porque é só coisas ruins que elas ouviam. Então tudo o que nós ouvimos e vimos, também vos anunciamos. Então é só você parar para pensar no que você está falando muito para alguém. Você está simplesmente entregando o que você vem vendo e ouvindo. E enquanto focamos firmemente em algo, podemos nos tornar cegos para muitas outras coisas, não é verdade? Quando a gente quer muito uma coisa, parece que aquela é a única alternativa. E às vezes tem coisa melhor, mas a gente já fitou naquilo. Por isso o sacerdote que não fixa o seu olhar em Deus, ele se torna um sacerdote cego. Paulo também sugere, nós lemos em 2 Coríntios, que a incredulidade faz a mente negligenciar o que vê. E essa daqui é perigosa também. Jesus afirmou isso acerca da multidão, quando ele estava ensinando os seus discípulos. Vamos em Mateus 13, verso 14. Eu tenho anotado aqui, já vou ler para adiantarmos. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Entende esse nível mais profundo de cegueira? É o que enxerga, mas não percebe. Eu penso que, exato, porque eu penso que o juízo para um cego já é pesado. Agora um juízo para alguém que tem olhos, mas se recusa a ver, pode ser mais ainda. Pode ser mais ainda. E nós estamos falando aqui de não que nasceram cegos, nós sacerdotes cristãos, que nós nascemos e ganhamos a visão espiritual assim que passamos pelo novo nascimento. Agora eu posso, através de abandonar a Cristo, me afastar das Escrituras, ou adorar a mim mesmo, como Fabrício disse, cegar os meus próprios olhos. Eu estava lendo, jamais perceberão. Por que isso acontece? Por que eles se tornam cegos? Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos. Eles não são cegos, mas eles se recusam a ver. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos. Ou seja, se o coração deste povo não fosse insensível, se eles da própria vontade não tampassem os seus ouvidos, ou tapassem os seus olhos, eles poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos. Foram eles próprios, pela insensibilidade de seus corações, que deixaram de ouvir e enxergar e perceber a maior revelação diante dos seus próprios olhos. Que Deus nos guarde ao longo desse ano, porque tanta revelação é nos dada. Se você não tivesse mais revelação ao longo do ano, nessas 8 ministrações que tivemos nesses cultos de início de ano, já seria suficiente para você passar uma vida toda, se dedicando, exato. Se assim não fosse, eles poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, e como resultado eles se converteriam. E eu
os sararia. Mas, Jesus dizendo aos seus discípulos agora, felizes são vocês, felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Que Jesus tem essa declaração para nós, que os nossos olhos estão abertos para enxergar a sua revelação, a sua novidade para nós, e também os nossos ouvidos atentos, para que tudo que ouçamos aqui na casa de Deus, ou tudo que enxergarmos Deus fazer no nosso meio, que isso nos leve a converter o nosso coração, para que Ele possa nos sarar, para que nós possamos viver um 2021 sarados em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Essa é uma cegueira deliberada dessa galera aqui. Eles estavam se recusando a acreditar no que viam, e isso é extremamente perigoso. Caminhando para um final, a nossa visão, ela é preciosa, não é verdade? Você já parou para pensar, se você não pudesse enxergar, me dá vontade de chorar. Aí eu paro para agradecer pelos olhos que eu tenho, lindos azuis, e que enxergam. E também porque eu não sou dependente de óculos, porque fui há muito tempo, mas ganhei cirurgia dos meus pais em 2013, se não me engano, e glória a Deus por isso. Mas além da beleza dos olhos, ou da graça de não usar óculos, a visão é o que realmente importa para Deus. E nós temos isso daqui, né? O pastor, com tanta visão que ele tem, a visão de fé que foi ministrado aqui também, não é uma visão humana. Numa visão humana, alguém pode alguém predizer um futuro, um 2020 sem pandemia, e um ano muito bem previsto. Mas somente com a visão de Deus, dentro da pandemia, é que se pode ver Deus agindo em nós e por nós. Não é? Então a visão de fé é importantíssima. Importantíssima. Inclusive vou fazer um parênteses aqui para a fé, porque a fé é tudo. A fé é tudo. Sabe que foi pela fé que Elias foi enviado até a viúva de Sarepta. Tinham tantas viúvas. Por que Deus vem com um milagre específico para um? Porque Deus sabia que ali haveria uma resposta de fé e a ida de Elias lá não seria vã. Por que Deus, numa época de infinitos leprosos, foi até Naamã? Porque sabia que ele iria validar a voz do menino, falando do profeta que Deus usava e que ele seria curado. Então a fé atrai o milagre de Deus para a sua vida. Não dá para viver 2021 sem fé. Viver sem fé é viver sem milagre. Nós precisamos então, entendemos que eles tinham um problema de coração, proteger os nossos corações, a nossa visão a todo custo, guardar os nossos corações. Hebreu 3, se você estiver anotando, verso 12 e 13. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau ou infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortar-vos uns aos outros, todos os dias. É o que acontece aqui através da palavra, que Paulo disse a Timóteo, que ela é apta, ela é viva, eficaz, para justamente rasgar-nos por dentro. E ele diz também a Timóteo que ela é apta. Toda a Escritura divinamente inspirada, apta para instruir, redarguir, educar e corrigir e educar em toda a justiça. Essa é a palavra de Deus. É dela que nós precisamos. E ele diz, fazer isso quando? Durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então a incredulidade, o afastamento de Deus, ou ser enganado pelo pecado, sempre levam à cegueira. Se nós não estamos vendo o que os outros estão vendo no reino de Deus, nós precisamos fazer o que fez o cego Bartimeu e clamar, Marcos 10, 51, Mestre, que eu tenha vista, que eu possa ver, que eu possa ver. Porque se os nossos olhos não forem curados, nós estaremos desqualificados como sacerdotes, apesar de termos sido passado pela provisão de Deus para ser sacerdotes, apesar de estarmos sendo treinados, não exerceram o ministério diante de Deus, prestando serviço espiritual a Deus e aos irmãos. Que Deus nos tenha misericórdia de nós. Por isso que eu comecei dizendo que Deus é misericordioso e piedoso, e Ele prepara um meio, não para tolerar o pecado, mas para nos livrarmos dele.
Então Deus quer que os seus sacerdotes sejam pessoas completas e sem deformidade. Gente, essa é uma que nós falamos. Vocês viram quantas tem lá em Levítico 21? Todas elas. Todas elas. Todas elas. Eu gosto de uma. Todas elas me ministraram. Eu gosto de uma que diz o pé quebrado que nós vemos, né? E não se trata de alguém que nasceu sem o pé. Diz o pé quebrado. E o que acontece com o pé quebrado? O pé quebrado ali trata-se de alguém que na caminhada feriu o pé, ou torceu o pé, ou se machucou, mas por negligência não buscou ajuda. Por negligência não recorreu a alguém para sarar a sua ferida. Sabe, uma ferida que não é ajudada e vira uma gangrena e pode levar à morte? Aí aquele pé não teve mais restauração. E aí, por conta daquela deformidade que não foi sarada, aquela pessoa não pode exercer o ministério de sacerdote diante de Deus. Mas isso são figuras para nós. Claro, não se trata de nada físico aqui. Se trata de coisas espirituais. Então eu preciso, se eu tenho algo que está machucado, eu preciso recorrer de ajuda para sarar a tempo. Então se eu optar pelo orgulho, eu vou esconder aquilo, só que eu vou ter uma deformidade. E deformidade, Deus não aceita para exercer um sacrifício. Então, esse é outro, mas são muito profundos, muito profundos. Você pode se perguntar, e nós podemos nos juntar a Paulo nisso. 2 Coríntios 2,16, ele diz, mas quem está capacitado para tanto? Quem está capacitado? Quem pode então? Que eu vou ter que viver dependendo dessa misericórdia, e pedindo a Deus que me dê graça, para que eu não ande em deformidade. Então Paulo, ele mesmo responde, agora aos irmãos em Tessalônica, dizendo, que isso está além de nós. Aos cristãos ele diz, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Então nós precisamos de Deus, o Deus de paz, para nos mantermos perfeitos. Afinal, Deus nos chamou em nossas imperfeições e uniu-as à sua perfeição. Só que a sua perfeição é muito maior do que a nossa imperfeição. O que eu quero dizer com isso? Que nenhum defeito não pode ser removido. Qualquer defeito é removível. Qualquer deformidade é removível. Por que isso? Porque Deus é o grande médico. Ele é o médico dos médicos. Agora, o que eu falei, vou repetir aqui de Paulo dizendo a Timóteo, que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Esse é o desejo de Deus. Então, qual que é a ferramenta principal para nós ao longo de 2021, para que sejamos sacerdotes que agradam ao Deus vivo? Nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos. Por isso que cada ministração aqui, inclusive as 8 que já foram ministradas esse ano, é Deus nos aperfeiçoando para que sejamos sacerdotes que agradam a Deus. Então a sua palavra é que nos faz livrar desses defeitos que nos limitam. Okay? Imagina quão triste é, por fim, descobrir que sacerdotes cristãos, apesar de terem nascido para o ofício, porque você não nasce no Evangelho, para qualquer outra coisa você nasce, e é tornado sacerdócio, para justamente ministrar a Deus e levar outras pessoas à adoração, com uma vida de ação de graças, louvor e adoração. Imagine ter nascido para isso, ter sido treinado para isso, mas viver sem fazer isso. É alguém que pode ser contratado pelo melhor time de futebol, ser treinado para jogar no time, mas nunca jogar no time. O que é? Não é desperdício? Então Deus não gosta de desperdício. Então Ele está nos dando essa chance hoje de nós olharmos para dentro de nós e clamar ao Deus de misericórdia. Esses homens, eles foram removidos do sacerdócio, mas eles permaneceram como sacerdotes, sendo cuidados, comendo a comida sacerdotal, mas impedidos de servir a Deus, e eles não tinham ministério. Que Deus nos guarde justamente disso, de estarmos na função de sacerdote, nomeados como sacerdotes, sendo nutridos como sacerdotes são nutridos, no entanto, não exercendo o ministério diante de Deus e dos homens. Que Deus tenha misericórdia de nós,
e que nós nunca ousemos aceitar uma deformidade espiritual, seja ela qual for. Amém? Eu acredito que isso vai determinar o nosso ano de 2021. Se você pudesse colocar de pé e colocar as mãos nos seus olhos. Claro que fisicamente, mas dizendo algo espiritualmente. Vocês vão cantar Fascina os meus olhos? Ah, legal. Pensei nisso agora. Amém. Coloque as mãos nos seus olhos, no seu coração. E vamos clamar ao Deus de misericórdia. Nós juntos aqui. Nós juntos. Se trata muito de você e Deus. De clamar ao Senhor que faça isso com essa canção. Restaura os meus olhos. Restaura a minha visão. Permita-me ver, Senhor. Eu não quero ser cego. Eu não quero ter essa deformidade. Eu entendi pelo discernimento da Tua palavra que o Senhor me criou para ser sacerdote. E um sacerdote, ele é desqualificado quando é incapaz de ver ou quando não quer ver. Por isso, quebra toda a insensibilidade do meu coração. Me ajude nas minhas fraquezas, nas minhas falhas. Nós precisamos do Senhor para restaurar o nosso caráter, restaurar o nosso ser, restaurar também o nosso desejo, o que nós desejamos ver, desejamos ouvir, para que possamos anunciar coisas boas. Ajuda-nos, Pai. Nós queremos servir o Senhor, afinal o Senhor nos criou e nós existimos para manifestar a Tua glória, prestando serviço a Deus e aos nossos irmãos, mas isso não pode ser realizado se andarmos cegos. Nós não queremos ser cegos guiando outros cegos, e muito menos ser guiados por cegos. Nós queremos ver, nós queremos enxergar tudo que o Senhor tem para nos mostrar, enquanto estivermos aqui na face da terra, através da Tua palavra, ou através da Tua obra, aqui em vida, ou através de visões, sonhos, como o Senhor disse que teriam, que os jovens sonhariam, os velhos teriam visões. Faça isso, Pai, em nome de Jesus, porque nós não queremos andar sem enxergar, nós queremos ver, nós precisamos ver. Em nome de Jesus, tira as escamas dos nossos olhos, restaura a nossa visão espiritual, fascina os nossos olhos por aquilo que fascina o Teu coração. Em nome de Jesus, purifica com Teu sangue. Com Teu sangue purifica os nossos olhos. Pai, é uma igreja específica, o Senhor disse que eles eram perfeitos, mas o Senhor os instruiu, mas compre colírio para os seus olhos, porque vocês precisam ver. Vocês estão fazendo tantas coisas, mas vocês não estão enxergando. Se vocês enxergassem, vocês seriam completos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, da Tua palavra, que é água, que limpa, que purifica, e que diz que nós estamos limpos pela palavra, que ela funcione nessa noite como colírio para os nossos olhos, arrancando toda carnalidade, todo egoísmo que não vem de Ti, toda insensibilidade, toda dureza de coração, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Para a glória do Teu nome nós pedimos, faça assim em nome de Jesus, pela Tua misericórdia e bondade, porque o Senhor alcançou lá no início já, Adão e Eva, foi por Tua misericórdia e bondade, e redimiu-os e poupou-os de um sacrifício, e para conosco não foi diferente. O Senhor enviou Jesus, o sacrifício perfeito, e nos poupou. Não nos deixe ter uma visão embaçada daquilo que Jesus fez por nós e quer fazer através de nós. Dá-nos uma visão espiritual clara, em nome de Jesus. Nós clamamos por isso, nós ansiamos por isso, em nome de Jesus. Ajuda-nos a enxergar que somos adoradores, que somos ministros diante do Senhor, para que o nosso louvor seja com intensidade, para que aquilo que façamos ao Senhor, aos homens como ao Senhor, seja também com discernimento e intensidade. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Aleluia. Enche os meus sentidos.
Glória a Deus, né? Boa palavra. Palavra de Deus para os nossos corações. Meu Deus. Então daqui a pouco, às 6 da manhã, nós estaremos aqui cultuando ao Senhor. E até quarta-noite vai dar, tive contando, vai dar 12 cultos, né? Profético, né? 12 cultos, né? Profético. Deus abençoe a todos vocês. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós hoje e sempre. Todos digam